Oi, gente, tudo bem? Sou eu novamente, Maurício Faria. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem delicado, que é a carência e o amor próprio. Será que esse assunto é polêmico? Eu creio que sim. Bom, vamos lá. Quem nunca na vida se sentiu carente em algum relacionamento, seja um relacionamento de casal, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, que seja, né? É um processo que abate a sociedade como um todo, né? A gente vive hoje um paradigma de que as pessoas elas estão se relacionando e ao mesmo tempo elas estão carentes, elas estão buscando algo que elas não estão encontrando no outro, né? Então como é que funciona, né? Como é que é esse processo de carência, né? O que é a carência, né? A carência, ela se trata de algo que aquela pessoa não tem e ela deseja fornecer para o outro, né? E da mesma forma que ela deseja fornecer para o outro algo que ela não tem, ela idealiza o outro de uma forma que o outro também não pode fornecer nada para ela, ou não pode fornecer alguma coisa para ela. De alguma forma essa pessoa ela está sempre insatisfeita, ela está sempre se sentindo frustrada em relação àquele relacionamento, né? Por quê? Porque ela idealizou o outro, ela criou uma projeção, ela criou um ser que não é aquela pessoa real que está tentando se relacionar com ela, né? E ela também não tem aquilo que ela precisa fornecer para o outro, para que o outro possa continuar a ter satisfação e ter o prazer de estar se relacionando ali, né? E isso é bem comum, bastante comum na sociedade, né? O problema é que às vezes o processo é tão intenso que as pessoas que estão envolvidas elas não percebem e de uma certa forma acabam alimentando mais a carência e a pessoa que é carente acaba alimentando mais aquela projeção, aquela idealização da outra pessoa que está com ela. Então é bem desafiador poder observar e perceber o que está acontecendo de fato, né? Muitas vezes a carência acontece também por uma questão também muito comum na sociedade, que é a falta de amor próprio, né? Às vezes a falta de amor próprio ela faz com que as pessoas busquem no outro algo que não tem nelas, né? Então, se olhar com respeito, se olhar com admiração, né? É um processo muito importante de autoconhecimento, né? Às vezes a gente precisa se presentear, né? Se presentear no termo não é presentear com coisas materiais, mas que se forem coisas materiais sejam as coisas materiais, mas às vezes se presentear com auto-perdão, né? Com amor próprio, né? Se amar, se olhar no espelho e se amar, né? Às vezes a gente está tão insatisfeito com a gente que é impossível outra pessoa gostar de você. Às vezes a pessoa está com você apenas por compaixão e não por amor, né? E o fato é que a gente precisa entender o que é esse passo do autoconhecimento que vai nos levar ao amor próprio, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem um caminho para ser traçado, a gente tem um caminho para ser trilhado. Se reconhecer nesse caminho é uma parte que vai te libertar para o autoconhecimento e para o amor próprio, né? Olhar e ver o que você espera da vida, qual que é o seu papel na vida que você está vivendo hoje, né? Às vezes você não está vivendo a sua vida, às vezes você está vivendo a vida do outro, né? E independente de você estar no relacionamento ou não, você tem que ter como ser mais importante da sua vida você mesmo. Se você não se colocar em primeiro lugar
e observar aquilo que você necessita e aquilo que você precisa aprender nesse caminho da vida que está sendo oferecido para você, você não vai conseguir se amar, né? E se você não se amar, você não vai ter os atrativos para fazer com que a outra pessoa fique com você, né? Muitas vezes o problema que é desencadeado pela falta de amor próprio, às vezes é um problema externo, né? Uma rejeição, né? Ela pode, um sentimento de menos-valia, né? Pode desencadear um processo de falta de amor próprio, né? Mas é diante dessas situações onde a pessoa precisa reconhecer o que está acontecendo com ela, qual o processo que está acontecendo com ela. A gente sabe que o subconsciente ele pega muitas peças, né, na gente, ele deixa a gente contrariado. Se a gente pensar bem, às vezes a gente deseja mentalmente uma coisa e nosso subconsciente está fazendo a gente fazer uma outra coisa e a gente acaba nem percebendo, né? A gente acaba sendo manipulado pelo nosso próprio subconsciente, né? E aí a gente acaba entrando em outros processos, a gente acaba envolvendo outras pessoas nos processos, né? E fica aquele ciclo onde são desencadeados atritos, onde são desencadeados coisas assim que podem ofender, magoar, machucar por muito tempo as pessoas, né? Podem fazer com que essas pessoas fiquem traumatizadas, né? Existe no Theta Healing várias ferramentas para a gente trabalhar a questão do amor próprio, a questão da carência, né? Está sobre a ideia de identificar as crenças e muito assim também enraizado na questão do sentimento, né? O que a pessoa sente, quando ela começou a sentir aquilo, com quem ela começou a sentir aquilo, é bem importante no processo de Theta Healing para a questão do autoconhecimento, né? Então a ideia toda dessa dica que eu estou querendo dar é que a carência ela pode ser resolvida, né? De uma forma que a gente possa resolver a tempo do relacionamento não naufragar, né? Se a gente conseguir resolver essa questão da carência, né? E fazendo de que forma? Fortalecendo o amor próprio, né? Fazendo com que a pessoa descubra o caminho dela, aquilo que ela precisa aprender nessa vida, né? Sonhos, às vezes eles não estão muito claros para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não conseguem perceber o que realmente é o ponto de chegada, né? O target. Mas as pessoas sabem qual o sentimento que elas querem sentir ao longo da vida, ao longo desse caminho que ela está trilhando, né? Então é em cima disso que a gente consegue fortalecer o amor próprio da pessoa, né? O que ela precisa aprender nessa vida, né? Qual é o papel dela, que é um papel importante, né? Um papel protagonista para a própria vida dela, né? E ela reconhecendo isso, ela vai valorizar o seu trabalho, né? Dentro da sua própria vida, né? Se perdoando, se reconhecendo, porque faltas todo mundo tem, né? E às vezes a gente é muito cruel consigo mesmo, né? Às vezes a gente entra nos processos assim que a gente acaba sendo muito, muito cruel com os nossos sentimentos, a gente acaba criando processos onde a gente entra até numa questão de autodestruição mesmo, né? Se a gente não detectar com sabedoria e de uma forma rápida, a gente acaba entrando num processo de sabotagem e de destruição, de autodestruição, que pode levar até a morte, né? Muitas pessoas elas entram em estado de depressão completo por questões dessa de falta de amor próprio, por rejeição, né? E todo o processo de carência também entra aí como um desafio a mais. Bom, essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau!